Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. Acadêmico, professor e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi ministro da Educação de 2005 a 2012 e prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. Como ministro, instalou 14 novas universidades federais e concebeu e implementou a Universidade Aberta e também o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que hoje está presente nas cidades do Litoral Norte. Durante os 6 anos e meio que comandou o MEC, o número de vagas no ensino superior público federal passou de 140 mil em 2007 para 218 mil em 2010. O programa Universidade para Todos, o ProUni, foi projeto criado em sua gestão, que concede bolsas de estudo em universidades privadas para os estudantes de baixa renda. Estou falando de Fernando Haddad, hoje pré-candidato ao governo de São Paulo e que vem liderando as pesquisas eleitorais. Haddad, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer aqui estar com você, César. Espero que a gente tenha um papo proveitoso para que as pessoas aqui do Litoral Norte possam conhecer melhor nossas ideias. Com certeza. Eu vou iniciar perguntando para você o seguinte: nós estamos num estado que tradicionalmente é extremamente conservador, né? Como é que você pretende vencer esse conservadorismo? Você já foi prefeito da cidade de São Paulo, mas sabemos que principalmente no interior ele é muito enraizado, né? Qual o caminho que você vai adotar para isso? César, nosso entendimento é de que depois de 28 anos de governo do PSDB, está na hora de mudar. Está na hora de mudar para arejar as ideias, para arejar os órgãos públicos, para que sangue novo possa ser utilizado da juventude, de uma moçada que conseguiu se formar, que é uma chance, uma oportunidade de mostrar serviço. Nós estamos compondo a frente mais ampla possível para que essa transição se dê de forma cautelosa, mas ao mesmo tempo que discutir um horizonte novo para São Paulo, mais moderno, mais dinâmico, menos empoeirado. E nós temos no nosso palanque figuras espetaculares, que vão, obviamente, do presidente Lula, do ex-governador Alckmin, passando por Marina Silva, passando por Guilherme Boulos, passando por Márcio França. Nós podemos ter uma fotografia muito inspiradora para que o Estado dê um passo no sentido de passar o bastão para uma equipe que vai manter o que está dando certo, mas que pode alavancar novidades muito interessantes na saúde, na educação, na infraestrutura, no meio ambiente. Eu acredito realmente que nós estamos preparados para fazer uma coisa melhor no próximo período. Você citou Márcio França. O Márcio França está dividindo hoje o primeiro lugar, com você vem em segundo, mas está bem colocado. E existe a possibilidade hoje de ele desistir da candidatura e com isso nós temos o avanço do Tarcísio, né? Você acha que a saída do Márcio nesse momento te prejudica ou te favorece? Olha, eu nunca raciocinei nesses termos, sabe? Eu sempre pensei o seguinte: qual que é a foto mais inspiradora? Porque a gente se move muito por símbolos, né? E eu queria passar uma mensagem para o povo paulista de que nós podíamos fazer uma transição de altíssimo nível no estado de São Paulo, incorporando uma série de pessoas que ficaram alijadas do processo político durante esses 28 anos, que podem e querem dar uma contribuição. Então, veja você, que você me faz uma pergunta assim: o Márcio está em segundo lugar para a disputa no governo do estado, um pouquinho menos de 20%, acho que 19%, se eu não estou enganado. E para senador, ele lidera com folga, com 27%. Então, na minha opinião, qualquer duas posições para o Márcio é muito conveniente, ele está muito bem nas duas colocações. Mas nós podemos ganhar o governo e o Senado juntos. Então, a gente, obviamente, está esperando que a gente possa fazer uma dobrada, respeitando o tempo do Márcio, respeitando a legitimidade do PSB manter a candidatura, mas as negociações estão adiantadas. Nós já tivemos um almoço no domingo com o governador Alckmin, com o presidente Lula. Eu acho que nós fazemos um quarteto ali muito interessante. Temos uma chapa de deputado federal, deputado estadual, uma chapa belíssima para apresentar para a sociedade paulista, com pessoas extraordinárias, inclusive de outros partidos
né? O caso da Rede com a Marina Silva, do PSOL com o Boulos, PV, PCdoB, com grandes personalidades, né? Atuando também na nossa direção. Tudo que nós queríamos, eu acho que nós estamos conseguindo, que é uma coalizão ampla de gente honrada, de gente que quer fazer o bem, de gente que quer acertar na política pública, com sensibilidade social e com renovação. Eu repito para você, o governo do Estado ficou muito acomodado, né? Muito tempo com as mesmas pessoas. Isso tende a acomodar. Você citou Marina. Prospera ela ser sua vice? Olha, nós vamos começar a discutir vice assim que a posição do Senado estiver resolvida. Aí nós vamos passar para a segunda etapa, que é discutir a vice. Nós não temos tanto tempo quanto tivemos para discutir senador, né? Ficamos mais de 6 meses discutindo a vaga do Senado. Mas teremos aí algumas semanas preciosas, pelo menos 2 ou 3 semanas preciosas, para decidir a vice. Lembrando que todos os partidos dessa ampla coalizão têm nomes. O PSB tem nomes, além do Márcio, para compor, o PV tem, a Rede tem, o PSOL tem. Eu acho que o nosso PCdoB tem, nós estamos muito bem servidos de nomes e vamos sentar para verificar qual é esse novo componente que ampliaria ainda mais essa coalizão de mudar com segurança o governo do Estado de São Paulo. Você é nascido na cidade de São Paulo, né? Sim. Você e os irmãos, né? Aliás, nascido no mesmo dia da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, né? Mesmo dia, dia de São Paulo. Dia de São Paulo. E você nunca mudou de endereço. E do outro lado nós temos um concorrente que mudou, né? E que, como você falou em imagem, pouca gente sabe que é militar também, né? Que além de ministro é engenheiro das Forças Armadas. Sim. Você não acha estranha essa história de mudar de cidade para poder ser candidato? Eu acho um pouco. Primeiro eu vou fazer uma ressalva aqui, porque já vi gente falando isso é xenofobia. Eu sou filho de imigrante. Libaneses. Libanês. Meu pai era agricultor no Líbano, vivia do que produzia na terra, no lote de terra da família. Até os 24 anos trabalhou no que a gente chama de roça. Veio para São Paulo, onde foi acolhido como se fosse um filho da terra, porque São Paulo tem essa característica. Recebe todo mundo bem. Do Líbano, do Japão, da Bahia, da onde for. Da Itália. São Paulo recebe bem. Acho isso bonito em São Paulo. Agora imagina uma tribo de pessoas, uma tribo de indígenas que receba um visitante. Aí pergunto para ele, você quer nos ajudar? Você quer trabalhar no quê? Ele fala, não, quero ser o cacique. É isso que está acontecendo. A pessoa está mudando agora para cá e quer ser o cacique. Será que não tem um tempo que ele podia colaborar como deputado, como vereador, como senador? Pô, já quer mandar em tudo. Eu acho estranho uma pessoa sem raízes aqui, né, já chegar com essa pretensão. Mas isso não é... A lei permite, é um direito dele. Se a lei permite, não está ilegal. Mas vamos falar de problemas de São Paulo. Você tem um passado fantástico no Ministério da Educação, né? Que hoje a gente vê destruído. Quais as suas propostas para a educação no Estado? Olha, ótima pergunta, porque muito pouca gente está percebendo a crise que nós estamos vivendo. A pandemia, devido à falta de preparo para tanto durante quanto depois da pandemia, depois em termos, né? Porque ainda a gente está com problemas. Nós não nos preparamos, não preparamos as escolas para essa realidade. Eu não vi a escola ser reformada, eu não vi carreira de professor ser alterada, a não ser para pior. Eu não vi um pacto pela educação no pós-pandemia. Tenho recebido relatórios de algumas cidades que estão com 50% de taxa de analfabetismo de crianças de 8 a 10 anos. Eu não vejo o governador chamar a responsabilidade para si. Fica aquela coisa de isso é problema de prefeito. Não é um problema de prefeito quando todos os prefeitos estão na mesma situação. Porque uma coisa é uma prefeitura está com problema, outra coisa é quando o Estado inteiro está com problema. Aí o governador tem que chamar a responsabilidade. Eu vou criar um plano de alfabetização para recuperar esse atraso. Vou criar um plano de assistência estudantil para jovens do ensino médio e universitários que deixaram e não voltaram depois da pandemia, voltarem com alguma garantia, né, de que terão uma ajuda de custo para se manter
tanto no ensino médio quanto na universidade. Criei o Instituto Federal, como você falou na abertura. O Instituto Federal é uma referência de ensino no mundo. É só lembrando aqui para o pessoal que está nos vendo que aqui em Caraguá nós conhecemos como IFE, né? IFE. Mas é o Instituto Federal. Isso. Os IFE, você sabe que eu que criei o conceito como ministro do Instituto Federal. E o IFE é padrão mundial, não é padrão nacional. O menino do IFE pode concorrer com um coreano, com um japonês, com um finlandês, com um italiano, em igualdade de condição. Ele está preparado para exercer profissão e exercer os seus direitos de cidadão em qualquer lugar do mundo. E esse é o padrão que nós temos que ter para todo mundo, não pode ser. Quando eu criei o IFE como se fosse uma meta, para que cada governador se inspirasse nele para atingi-la, né? Infelizmente, aqui no estado de São Paulo não houve esse empenho em assemelhar a educação paulista ao que o IFE oferece. Mas nós temos aí uma referência. Eu quero usar a referência do IFE para converter o ensino médio paulista para um padrão que seja um padrão mundial. Eu posso falar bem do IFE porque minha esposa se formou no IFE. Ah, é mesmo? É formada pelo IFE. E a gente, até Em curso superior ou curso técnico? Curso superior. Que é essa outra característica do IFE. Ele tem um ensino médio que é padrão mundial e justamente por isso ele também oferece algumas graduações. Você tem alguns cursos superiores de tecnologia, alguns bacharelados e algumas licenciaturas. Sempre voltado para a questão tecnológica, que é onde o Brasil deixa a desejar na concorrência internacional. Então, é um programa realmente belíssimo. Não se constrói uma nação se não for através da educação. Né? E esse tipo de educação, né? Essa que está antenada com o que está acontecendo na fronteira da tecnologia. O Brasil tem um peso específico muito grande, César, no mundo. Só que nós estamos perdendo, de 10 anos para cá, nós estamos perdendo vigor tecnológico. Nós estamos perdendo indústria. Você viu aqui no Vale do Paraíba a quantidade de indústrias que deixaram a região, né? E nós não podemos admitir que isso aconteça, sobretudo numa região que foi celeiro, não só da cultura do café, 100 anos atrás, mas da industrialização do Estado. Com o ITA, com a Embraer, e assim por diante, a LG. Um polo tecnológico fantástico. É impressionante. E eu levei lá para São José dos Campos, onde eu tenho boa parte da família da minha mãe lá em Aparecida, família Golsain, né? E eu levei lá para São José dos Campos uma sede da Universidade Federal Paulista, a Unifesp. Então não é só o IFE, é também a expansão das federais pelo Estado. Para quê? Porque é de polos tecnológicos que você gera emprego de qualidade. Com certeza. Entendeu? Há trabalhos do Banco Mundial que dizem que diz, né, um trabalho específico que diz que se nós tivéssemos um ensino de qualidade, hoje nós poderíamos quase que triplicar a faixa salarial. Né, porque você aumenta a produtividade, a qualidade, né? Isso é fantástico. Não, a relação educação de qualidade e salário é fantástica. É fantástico. Né? Mas vamos lá. Nós estamos vivendo, ao oposto do que aconteceu no governo Lula, uma crise social sem precedentes. Claro, nós tivemos a pandemia, agora uma guerra, mas também muito do desmande do governo federal. E temos gente passando fome. O maior produtor de alimento do mundo tem gente passando fome. Qual a sua proposta para minimizar ou para equalizar, né, essa situação dos mais vulneráveis e tirar, sabe, fazer mais justiça social propriamente dita? Pois é. César, eu tenho grande esperança de que São Paulo e o Brasil possam se reconciliar, porque a briga dos últimos 3 anos, do governo federal com o governo estadual, trouxe muito prejuízo. Porque, veja bem, o governador do estado pode não gostar do presidente. Não tem problema. O presidente pode não gostar do governador do estado. Mas eles têm que ter responsabilidade institucional. Porque eles representam, um o país, o outro uma população de 46 milhões de habitantes. Então, a rixa pessoal ou partidária, ou as pretensões futuras de cada um, não podem ser impeditivos de fazerem o trabalho que precisa ser feito. E o que nós vimos em São Paulo e no Brasil, quantos e quantos projetos foram postergados. A questão do porto aqui, que poderia ter sido equacionada. A questão do PAC, que a transferência de recursos não aconteceu.
CEAGESP em São Paulo, metrô de São Paulo. A quantidade de projetos que foram paralisados por causa da rixa do tal Bolsodória, bolso de um lado e Dória do outro, eles estavam juntos em 2018. Depois que se elegeram, começaram a brigar. E brigar por coisas absurdas, né? Vacinação das pessoas. Quer dizer, realmente nós vivemos um processo de incoerência absoluta. Eu estou dizendo isso porque eu tenho grande esperança de que a gente sintonize o Brasil com os governos estaduais. E o Lula tem grande tradição em diálogo com os governadores da oposição. Nunca preteriu... Por que o Alckmin está junto com o Lula agora? Porque o Alckmin sabe que o Lula nunca discriminou negativamente São Paulo. Com certeza. Ele sabe. Tanto é que não tem uma queixa do Serra e do Alckmin do governo Lula. Ele pegou os dois, né? O Serra e o Alckmin. Nenhum dos dois jamais se queixaram dele. Por quê? Porque o Lula sabe que uma coisa é o PSDB, outra coisa é o povo paulista, que tem que ter o respeito do presidente da República, qualquer que seja o seu governador. Então, essa compreensão falta no governo atual. Para resolver o problema da miséria, que assola o Brasil, a fome que assola, nós vamos ter que ter uma mudança da política econômica, não tenha dúvida. Mas eu acho que também o governo do Estado, eu falava de educação para você. É muito fácil empurrar as coisas para o colo do prefeito. É só não fazer nada. Por que é só não fazer nada? Porque a população bate na porta do prefeito, que é quem está à mão. O governador fica lá no palácio, ninguém chega lá. Até em São Paulo é difícil chegar no palácio, está isolado do resto da cidade. Então é cômodo. O governador cruza os braços, a população vai em cima do prefeito. Tem hora para tudo. E nesse momento não dá para ser assim. Estava conversando com o bispo aqui, de Caraguá. Ele falava, a quantidade de pessoas em situação de rua, é até injusto você cobrar do prefeito solução para tudo. Como é que ele vai fazer? Triplicou a população em situação de rua, em São Paulo e no estado, capital e estado. Cidades do interior que não tinha população em situação de rua, hoje tem. E são famílias. Não estou falando de indivíduos que, às vezes, por um vício ou por uma briga de família, largaram tudo e foram para a rua. Não é disso que nós estamos falando mais, é outro perfil. É um perfil de famílias com crianças, inclusive, que estão na rua. Se o governador não fizer nada, cruzar o braço lá em São Paulo, ninguém vai incomodar ele. Vão incomodar o prefeito. Eu acho que a alfabetização de criança, do jeito que está, população em situação de rua, do jeito que está, desindustrialização do Estado, do jeito que está, essas coisas, ou o governador chama a sua responsabilidade e faz um pacto com os prefeitos, um programa conjunto, ou nos levar o dobro do tempo para resolver o problema que dá para resolver rapidamente, sobretudo se o governo federal ajudar. Segurança pública, proposta para segurança pública. E já emendo a pergunta, porque eu vi uma declaração ontem que me arrepiou. Você é contra as câmeras nos PMs? Rapaz, com os indicadores que nós temos, que nem o Tarcísio querer tirar a câmera do PM, 80% de queda da mortalidade policial. Porque está falando, protege o bandido. É o policial que está deixando de morrer. Então, sabe, o Tarcísio era um técnico. O Tarcísio não era da política. O Tarcísio era um engenheiro formado pelo IME, se eu não estou enganado, que estava no governo da Dilma. Aí subiu a cabeça essa coisa do bolsonarismo. Eu tenho certeza que ele não concorda com isso. Eu tenho certeza que pela formação dele... Ele não concorda. Ele não concorda. Mas ele tem que agradar ao chefe. E aí quando você perde a autonomia, fica complicado. Porque uma coisa é você... Olha, eu tenho admiração pelo Lula. Eu tenho muita admiração pelo Lula. Todo mundo sabe disso. Eu tenho pelo Bolsonaro. É direito de todo mundo. Outra coisa é quando você perde a autonomia e joga fora os seus conhecimentos em proveito de uma coisa insana. Se uma coisa está dando certo, vamos substituir a câmera dos policiais pela tornozeleira eletrônica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tornozeleira deveria estar sendo usada para pessoas de baixa periculosidade que estão nas cadeias e que poderiam estar cumprindo pena em prisão domiciliar. Né? E talvez até se recuperando. Talvez se recuperando. Hoje a tornozeleira já é mal usada, porque é usada para quem deveria estar em regime semiaberto. Não é para ele que a tornozeleira foi feita.
Foi feita por outro. Às vezes uma pessoa de idade, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ou cometeu um crime leve, cumprido em prisão domiciliar, monitorado pela tornozeleira. Nem isso é feito. Aí o cara quer tirar a câmera. O que tem a ver uma coisa com outra? Nós precisamos de toda a tecnologia disponível para a gente ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil a fazer mais do que faz. Hoje nós estamos uma Polícia Civil que não existe. Não existe investigação hoje. Por quê? Você está sobrecarregando a Polícia Civil com burocracia, os investigadores não estão disponíveis, você tem crimes cibernéticos, estelionato, furto de celular, roubo de celular, não tem investigação, e se você for pegar todo mundo em flagrante, quanto tempo vai levar para você? Não tem como, porque o celular, em 2 segundos, o cara bate o celular da tua mão e leva embora. Vai ter um policial para cada assalto que for feito? Não existe essa chance. Qual é o prende em flagrante? Ótimo. Mas se você não desbaratar a quadrilha de receptação, que inclusive usa os portos para exportar via contrabando o celular roubado em todo o estado, em São Paulo hoje, acredite em mim, 30% do roubo de celular é em São Paulo, do país. E 35% do estelionato. É no estado de São Paulo, do país. Por que isso está acontecendo mais em São Paulo do que em outros lugares? Porque a Polícia Civil está desaparelhada. Você não tem efetivo para fazer a investigação. Resultado, hoje você sofre lá pelo Pix uma série de práticas abusivas, gente sendo sequestrada com o celular, o dinheiro circulando pelo Pix, vai para uma conta, vai para outra, você não tem apuração disso. Resultado, ou você investe em investigação e inteligência, ou você vai ter muita dificuldade de passar para a sociedade que nós estamos no caminho certo. Outra coisa que você faz é encher as cadeias, né? Que você vai prendendo o peixe pequeno e o peixe médio e grande, ninguém incomoda. Porque esse a Polícia Militar não alcança. Quem tem que alcançar esse é a Polícia Civil pela investigação. Porque a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo. Ela não vai chegar na receptação, não vai chegar. Não vai. Quem tem que fazer esse trabalho de inteligência? A Polícia Federal, quando envolve crimes federais, ou a Polícia Civil. Beleza. Você citou a situação do Estado, né? Que essa briga foi desastrosa, né? Aliás, nós estamos tendo 2 governos terríveis, né? Que foi do Estado e o Federal. Você acha que o PSDB acabou? Olha, num certo sentido, sim. Não entenda isso como uma provocação. Porque hoje, se você for pensar, o Rodrigo Garcia jamais foi do PSDB. Jamais foi do PSDB. Era do PFL, antigamente. Ele era do PFL, depois foi para o DEM. Ele não é uma pessoa da cultura do PSDB. Né? E quando o Dória, que também não era do PSDB, que entrou no PSDB para ser candidato a prefeito, traz o Rodrigo Garcia do DEM, justamente para alijar o Alckmin do processo político, ele acabou com o PSDB nesse momento. Quer dizer, ele pegou a principal liderança, ele usou a máquina pública, partidariamente, para alijar o Alckmin do processo político no estado de São Paulo. Quando ele fez isso, ele acabou com o PSDB. Então não é que o PSDB acabou. Quando você fala o PSDB acabou, dá a impressão que você está torcendo por uma coisa. O PSDB acabou, aquele jeito de falar. E o que eu estou dizendo é diferente. O Dória acabou com o PSDB pela maneira como ele conduziu os assuntos do partido quando assumiu o governo do estado. É uma loucura. Eu, sinceramente, acho uma pena até. Porque, sabe, o PSDB é um partido que pensava diferente de mim? É. Mas tinha compromisso com a democracia, tinha compromisso com a Constituição de 88. Sabe, tinha uma coisa, um solo comum. E aí o PT e o PSDB disputavam, mas com algumas coisas mais ou menos pactuadas. As regras do jogo, que são importantes, você está vendo agora. E alguns objetivos comuns, inclusive. E alguns objetivos comuns. E programas que nós herdamos e que nós ampliamos, né? Que nós demos escala. Então era um jogo democrático saudável, sabe? Era situação e oposição, mas com muita coisa em comum, sobretudo no que diz respeito à democracia e tal. Agora não, agora o jogo é outro, né? Esse extremismo, essa intolerância. Como é que você viu a vinda do Alckmin
para compor a chapa do Lula? Eu trabalhei muito para que isso acontecesse, porque eu acho que, de novo, né, quando o Alckmin... O Alckmin, às vezes as pessoas não dão o devido crédito, na minha opinião. O Alckmin foi voto vencido contra o impeachment da Dilma no PSDB. Tem matéria sobre isso. O Alckmin achava que aquilo seria um precedente péssimo para o Brasil. Perigoso, né? Ele falou isso, não é que... Saiu noticiado, não estou inventando agora. Quer dizer, a minha relação com ele veio desde 2013. Trabalhei junto com ele como prefeito. Ele do PSDB e do PT. Em vez da gente focar as nossas divergências, nós focávamos o que nós podíamos fazer juntos. E fizemos juntos muita coisa. Na área da cultura, na área da habitação, na área da mobilidade urbana. Muita coisa juntos. Porque o foco era assim, no que nós concordamos? Vamos fazer juntos o que a gente concorda. Essa é a maneira de você construir composição. É tentar encontrar o que é comum, o solo comum. Então a vinda do Alckmin para o PSB, acho que foi um golaço. Eu pensava que o Alckmin pudesse abrir um segundo palanque para o Lula em São Paulo. Porque ele não, para ele, Ciro, Dória, Bolsonaro não eram alternativas. Então eu falei, governador, abre um palanque aqui para o Lula, eu e o senhor, o que tem? Quem for para o segundo turno, apoia o outro e tal. Aí surgiu a ideia dele compor a chapa. Os dois gostaram, o Lula gostou, o Alckmin gostou. E estão aí, né? Rodando o país, unidos em proveito de uma causa nobre, que é salvar o país do que está acontecendo. Como eles dizem, é o chuchu com Lula. Lula com chuchu está ótimo. Prato da moda. É um prato da moda. Eu queria ainda fazer uma pergunta. Você citou Ciro Gomes, que já esteve junto com o Lula, né? Participou do governo Lula. 4 campanhas. Né? É uma pessoa que tem também uma visão geopolítica que, ao meu ver, é interessante. Não é uma pena ele estar fora disso? E estar como opositor nesse momento? Se o Ciro saísse nesse momento, desistisse da candidatura, o Lula estava eleito no primeiro turno. É possível. É sempre ruim você falar sai da disputa, essas coisas, né? É sempre uma coisa, dá a impressão que você, como tem 2 turnos, dá a impressão que você... Só que a situação é muito particular, né? Porque se nós fôssemos ter um segundo turno edificante, um segundo turno momentoso, assim, de 2 grandes líderes, mas você viu o segundo turno de 2018? Não teve. Quer dizer, foi uma loucura aquele segundo turno. O Bolsonaro fugiu de todos os debates, o Bolsonaro só agredia, Sim. O Bolsonaro só disseminava fake news. Quer dizer, em vez da gente ter um segundo turno elevado, que desse a oportunidade para os cidadãos olharem para os 2 candidatos e julgar com base em informações, com base no embate dos 2, um diálogo franco, não, foi um segundo turno desastroso. O meu medo é esse, um segundo turno que não sirva para nada, a não ser para criar mais cisânia no país, mais intolerância no país e, eventualmente, se tratando do Bolsonaro, até alguma violência. Sim. Porque ele é uma pessoa dada a esse tipo de coisa, né? Você acredita que ele vá para um debate no segundo turno? Não. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha condições de debater. O Bolsonaro é difícil explicar para as pessoas o que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro era uma pessoa que, durante 28 anos, chegava terça-feira à noite em Brasília, passava a quarta e saía quinta de manhã para ter 3 dias de presença. E voltava para o Rio, para a praia. Quer dizer, uma pessoa que ganhou salário de deputado durante 28 anos sem trabalhar, pior, pegava o salário dos funcionários do gabinete para enriquecer a ele e aos filhos dele. Essa pessoa, num contexto específico de facada, de destruição do sistema político e tal, virou presidente da República. Olha o que deu. Nós temos uma destruição no Brasil total desses últimos 4 anos, a exemplo do que aconteceu também no estado de São Paulo. O Lula eleito, você acredita que em 4 anos ele consiga recuperar tudo que foi perdido nesse período? Olha, eu acredito o seguinte, o Lula não é um recém-chegado. E quando eu digo isso, eu estou pensando mais no mundo do que no Brasil. O mundo espera a volta do Lula. A Europa está esperando o Lula.
Os Estados Unidos estão esperando o Lula. A América do Sul está esperando o Lula. A China e a Rússia estão esperando o Lula. O Lula é uma personalidade mundial que tem êxitos em questões diplomáticas, que uniu os povos, estabeleceu grandes acordos. A chegada do Lula é um choque de credibilidade para o Brasil, que vai fazer chegar investimento estrangeiro no dia da posse. Ou talvez antes, com a sua eleição. Sim. Então o Lula, você veja quanto está o dólar. Ontem fechou 5,40. E 2, se não me engano. 5,40. Coisa acima de 5,40. Ou seja, nós estamos falando de um... Por que chegou a 5,40? Porque o Bolsonaro decidiu aprovar uma PEC para, durante a eleição, aumentar o auxílio emergencial para ter o voto das pessoas que vão receber R$600. Ou seja, ele que nunca se preocupou com ninguém, porque a gente defendia os R$600 assim que chegou a pandemia. E ele falou, não, queria dar 200. Aí, com muito custo, aumentamos. Aí, antes de vacinar as pessoas, ele cortou o auxílio. Razão pela qual, no primeiro ano de pandemia, morreram 200 mil pessoas. No segundo ano, com a vacina disponível, morreram 400 mil. O dobro. Quer dizer, o segundo ano da pandemia no Brasil foi pior do que o primeiro. E a vacina é disponível desde agosto. E o Bolsonaro fazendo de conta que a vacina não era a solução. Resultado, atrasou a vacinação e cortou o auxílio. O que aconteceu? As pessoas foram para a rua expostas. Morreu 400 mil brasileiros. Morreram 400 mil brasileiros. Quer dizer, agora ele vem de última hora com uma PEC, querendo dar dinheiro de helicóptero para todo mundo. Resultado, o investidor estrangeiro fala, esse presidente é um fanfarrão. O dólar vai para as alturas. O que vai acontecer? A gasolina, inflação. Eles vão tentar represar o aumento da gasolina, mas não vão conseguir. Mas vai explodir depois. Vai explodir depois. Então ele está preparando uma bomba atômica para depois da eleição. Não, e que eu não acredito que aconteça, mas se for reeleito, ele vai ser vítima dela mesmo também. Vai. Vai não, mas daí ele vai cortar tudo, né? Aí vai cortar tudo. Vai cortar tudo e aí vai passar como um... É uma fanfarronice o que ele está fazendo. E o investidor estrangeiro está olhando para cá e está tirando o dinheiro daqui. Por isso que o dólar sobe. Sobe, com certeza. Toda vez que entra, baixa. É isso. Uma outra preocupação. Nós sabemos que o Lula é um excelente negociador, principalmente ele ouve, ele conversa, né? Ele tem esse dom natural. E nós sabemos que não é fácil governar se você não tiver com o Congresso junto com você, né? Vocês estão com esperança de também fazer um número significativo de pessoas no Congresso? Isso é um apelo que fica de que a gente faça um voto mais coerente. Eu sei que às vezes a pessoa tem o deputado que ela sempre votou, mas tem que ver o que essa pessoa fez ao longo dos últimos 4 anos. Porque às vezes você tem um deputado de estimação, mas que votou tudo as piores coisas que o Bolsonaro queria. A gente tem que tentar votar, quando você vai eleger um presidente, é bom verificar qual é o deputado, qual é o pensamento do deputado sobre aquele projeto. Porque se você quer ajudar aquele presidente a governar, você tem que votar num deputado que tenha mais ou menos as mesmas inclinações, né? Claro. E nem sempre isso se verifica na eleição de deputado. Às vezes o voto é muito descasado. Você vota num presidente com uma orientação e vota no deputado que você conhece, sem verificar se ele está coerente com aquilo, se ele está apoiando aquele projeto que você apoia. E isso tem sido um problema no Brasil. Bom, nosso tempo está esgotado, eu sei que você está com uma agenda muito apertada. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e contar que você volte depois como governador. Tá bom. Tá bom? É um prazer estar com você. Sucesso. Um abraço aos telespectadores. Sucesso na sua campanha. E a você, querido telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.